Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre ferramentas para restauração. Os marceneiros ou as marcenarias, digamos de 50 anos atrás, tinham algumas especialidades. Ou seja, tinha aquele marceneiro que era especialista em cortar, tinha outro que era especialista em montar, tinha muitos marceneiros especialistas em acabamentos e com o passar do tempo nós começamos a perder essas especialidades. Hoje cabe a nós restauradores sermos uma espécie assim de marceneiro generalista, ou seja, nos cabe retirar acabamentos, nos cabe fazer o móvel, refazer a funcionalidade do móvel. E para isso nós usamos as técnicas e as ferramentas tradicionais da marcenaria. No entanto, existem algumas coisas, algumas ferramentas, alguns procedimentos que são específicos da restauração. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Primeiro, um dos principais conceitos que nós adotamos aqui na Madeira Prima é o seguinte: quanto mais nós podemos desmontar o móvel, melhor será o nosso processo de restauração. Não quer dizer, evidentemente, que nós vamos quebrar o móvel de qualquer maneira, ou seja, nós vamos fazer um processo que se chama engenharia reversa, ou seja, nós vamos desmontar o móvel mais ou menos na mesma proporção que ele foi montado. Então, esse processo de desmontagem do móvel, nós necessitamos de algumas ferramentas muito especiais, como por exemplo, um pé de cabra, ou 2 pés de cabra. Este aqui é um pé de cabra grande, né, evidentemente para um móvel maior, e este é um pé de cabra pequeno, que normalmente não se encontra no mercado, mas a gente pode mandar fazer. Este aqui, por exemplo, foi feito através de um ferreiro. Uma outra coisa muito legal da gente ter é uma pequena talhadeira. Como você pode ver, ela está um pouquinho torta, ela funciona como uma alavanca. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma pressão com essa e fizemos uma pressão com a outra. Sempre tendo todo o cuidado para evitar rachaduras, evitar quebrar, principalmente nas espigas ou outros tipos de encaixe que tenha. Uma outra coisa fundamental que a gente ter é um martelo de borracha, porque vai haver um determinado momento que nós vamos ter que bater. E o martelo de madeira, o martelo normal, aquele martelo que a gente usa na marcenaria, ele normalmente machuca. Se a gente não tiver um martelo de borracha, a gente usa um taquinho, né, para bater. Pois bem, uma outra coisa também é um macete. Isso aqui foi feito, nós podemos fazer também na marcenaria os nossos próprios macetes. Bom, uma outra coisa importante que a gente deve ter é uma serrinha de corta-ferro. Nós podemos ter uma serrinha que é com um arco e nós podemos apenas ter a própria serrinha, né, que a gente retira aqui do nosso arco. Para que serve a serrinha de corta-ferro? Muitas vezes, e isso é muito normal no nosso processo de restauração, a gente encontra pregos que estão atravessados numa determinada peça. Então, se a gente conseguir acessar aquele prego, enxergar o prego, a gente coloca a nossa serrinha ali e corta o prego para evitar maiores problemas. Porque o prego, na verdade, ele não deveria estar ali. Aliás, esse é um programa que nós vamos fazer em seguida sobre a utilização de pregos e parafusos na restauração. Bom, é importante também, eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas antigas. Esta aqui é uma das ferramentas mais icônicas da marcenaria junto com a plana, que é o famoso arco de pua. São ferramentas antigas que nós usamos para a fabricação do móvel, como este serrote de costas. Nós podemos falar ainda dos serrotes tradicionais, né, de uso. Então são ferramentas que a gente pode ir incluindo na nossa caixa de ferramentas de restaurador. Existem hoje, e são muito comuns, os famosos serrotes japoneses. Esse aqui é o famoso Ryoba, que tem dois cortes, e esse é o flush, que é um serrotinho para fazer cortes de pedaços, pontas que ficam. Também é importante a gente ter. E esse é um serrote também na categoria das ferramentas antigas com ferrote de ponta. Ele era usado antigamente no lugar que a gente usa hoje, uma serra de cutícula, ou seja, a gente fazia um furo, colocava ele ali e cortava. Isso aqui mais a título de curiosidade nessa nossa viagem aí ao
passado da marcenaria. Pois bem, outras ferramentas essenciais da gente ter em restauração são os nossos formões. A gente pode ter um conjunto de formões que nem esse aqui, né? Com várias peças, com formões estranhas, formões para escultura e tal. Mas se a gente não tiver um conjunto, a gente pode ter 3 formões. Um formão de 3 milímetros, um formão de 10, 12 e um formão de 25, de 30. Podemos ter também formão tipo goiva, que é esse formão curvo. Para que serve? Para a gente fazer um trabalho de retirada de acabamento naquelas partes côncavas, naquelas partes convexas e tal. Bom, outra coisa importante no nosso processo de restauração de ferramentas, as nossas torqueses. Nós podemos ter uma torquese pequena e uma torquese grande. Se a gente não tiver uma torquese e for comprar, aproveite e compra aquelas de ferreiro, que tem aquele cabo maior. Isso aqui foi adaptado um cano para ela ter mais pressão. Isso é fundamental porque a gente vai retirar muitos pregos, pequenos pregos, que vai ficando ao longo do nosso processo de desmontagem. Alicate também é bem-vindo. Outras coisas importantes no nosso processo de restauração são as nossas ferramentas de medição. Então, primeiro, as pessoas falam muito na trena. A trena não é uma ferramenta de precisão. Muitas vezes a gente mede na parte interna, a gente mede na parte externa, ela tem esse biquinho aqui, esse biquinho é móvel e isso pode nos dar problema. A gente usa metro, ou seja, o marceneiro, o restaurador usa metro. Este aqui, por exemplo, é um metro inglês da marca Rabone. Como vocês podem ver, ele funciona de uma maneira completamente diferente dos nossos metros tradicionais aqui do Brasil. Isso está na nossa pequena viagem ao passado da marcenaria. Uma outra ferramenta importante que a gente pode ter, se tiver em casa, é o paquímetro, que muitas vezes a gente precisa lá fazer uma medição de um prego, de um parafuso, do comprimento, às vezes, de um furo que a gente pretende realizar. Então, se você puder ter, tenha. Os nossos esquadros, tem o esquadro tradicional, que é o esquadro onde a gente pode medir a parte interna, medir a parte externa e ainda as meias quadrilhas, né? E esse esquadro combinado, que é um esquadro que a gente tem bastante variedade de posições para a gente trabalhar. Este aqui é uma ferramenta muito especial, chama-se Suta. Por que ela é especial? Porque ela é um esquadro móvel. Muitas vezes a gente pensa assim, não, um móvel antigo, ele deve ser perfeito, seu esquadro e tal, não é. E muitas vezes ele tem ângulos diferentes. Então nós podemos usar esta ferramenta para fazer a cópia do ângulo. É importante que a gente tenha. Esta é uma ferramenta importante. Ela pode ser um esquadro tradicional ou um esquadro móvel. Pois bem, outra ferramenta importante no processo de restauração, isso já quando a gente está trabalhando com o acabamento, com a retirada de acabamento, são as raspadeiras ou raspilhas. Essa é uma raspilha tradicional, uma raspilha quadrada. Nós podemos ao longo do tempo ir desenvolvendo outros tipos de raspilha. Esta aqui, por exemplo, é originária de uma espátula. Esta outra raspilha aqui tem algumas características especiais. Ela tem uma parte côncava aqui, tem uma parte convexa aqui, tem uma outra reentrância aqui para a gente trabalhar, às vezes, nesse sentido, naqueles palitinhos de cadeira e tal. O que eu queria mostrar para vocês é que a raspadeira, ela tem um processo de afiação diferente de todas as outras ferramentas. No formão, no corte, por exemplo, a gente sempre trabalha ao fio. A raspadeira é diferente. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês rapidamente como é que funciona o fio da raspadeira. A gente coloca numa morcinha qualquer e a gente faz esse trabalho assim. Quando ela tiver em condições, se a gente não se garantir nesse sentido, a gente pode botar a lima assim, certo? Também funciona. Quando ela estiver pronta, a gente pode pegar um machado de fenda ou um formão e fazer assim, em 45 graus aproximadamente. Ou seja, a gente cria aqui na nossa raspadeira uma certa rebarba. Eu vou testar aqui, que ela vai tirar. Existe uma outra técnica de afiação de raspadeira, que é o seguinte: ao invés da gente fazer reto, a gente faz
45 graus aqui. Fizemos em 45 graus. Depois que a gente está em 45 graus, a gente faz a virada do fio. Ela fica um pouco mais grossa. Então essa é a técnica que a gente usa para a afiação das raspadeiras. Se a gente não tiver, ou da raspilha, a gente chama de raspilha. Se a gente não tiver uma raspadeira, ou não fazer, a gente pode usar um pedaço de vidro. Isso aqui tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes a gente pode acabar se acidentando, cortando, quebrando o vidro e cortando a nossa mão. Aliás, essa ferramenta aqui, ó, que eu estou raspando, é um graminho. É uma ferramenta usada para fazer marcações nesse sentido. Bom, algumas outras coisas fundamentais no nosso processo de restauração são as nossas espátulas e também, importante entre as ferramentas, uma boa de uma chave de fenda. Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas eu tenho aquela máquina de parafusar. Só que a máquina de parafusar, ela vale para os parafusos Phillips, aqueles que tem aquela cruzetinha. Aquele parafuso, se estiver presente no seu móvel, significa que o seu móvel foi fabricado na década de 90 para cá, ou seja, ele não é um móvel antigo. Então é bom a gente ter uma boa de uma chave de fenda, porque os móveis antigos, quando dispunham de parafusos, eram parafusos de fenda. Bom, e para finalizar, vejam por exemplo esta peça. Se nós tivermos que restaurar, essa peça está aqui na oficina já há bastante tempo, a gente não sabe bem o que vai fazer com ela, né? Provavelmente ela vai ser uma almofada de um rack, enfim, uma portinha, alguma coisa a gente vai fazer. E vai chegar um momento que nós vamos ter que retirar esse acabamento, foi passado um spray dourado aqui. Então qual é a ferramenta que a gente vai usar? Bom, se você estiver fazendo um tratamento de canal, por exemplo, vai lá no dentista e diz para ele, olha amigo, aquelas ferramentinhas que estão sobrando lá, que sobraram, que você não vai usar mais, então você me dá, né? Então essas ferramentas são fundamentais no momento em que nós precisamos retirar o acabamento dessa parte aqui. Nós vamos fazer um programa especial sobre retirada de acabamentos, com o uso de removedor e outras coisas, certo? Então essa é uma ferramenta especial que a gente vai colecionando, vai juntando, né? São vários tipos de ferramenta que tem a sua utilidade lá com o dentista, mas nós vamos usar para a retirada desse acabamento aqui. E outra coisa fundamental que a gente sempre tem que ter é a nossa... tem uma aí que tem 1000 utilidades e tal, mas a gente pode comprar qualquer uma outra, tá? Que é uma esponja de aço. Ela é fundamental no processo de acabamento, certo, gente? Juntamente com uma outra ferramenta que é moderna agora, que são as esponjas abrasivas, tá? Isso aqui a gente já compra especificamente para marcenaria. Ela é mais ou menos parecida com aquela que a gente usa para lavar louça, aquela que é verdinha, amarelinha e tal, mas essa aqui é específica já para a marcenaria. Então acho que é isso. Gostaram do nosso programa? Então deixe lá o seu like. Se você quiser receber a nossa notificação, clique lá naquele sininho que tem, mas todas as segundas-feiras o canal Madeira Prima vai disponibilizar um novo vídeo com alguma dica sobre marcenaria e restauração. E lembre-se, preserve o seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.